Glória a Deus. Obrigado pelos irmãos da água quente, da água geladinha aqui. Eu precisava de vocês lá em cima do pico hoje. Com uma água geladinha. Para quem não sabe, hoje a nossa amiga igreja foi subir o pico do Anhangava lá, né? Foi uma bênção, né? Foi muito bom. Cansamos demais. Eu percebi que estou fraco. Percebi que estou sedentário. Mas foi top demais, amém? Para você que nunca foi, eu aconselho, é muito bom, pelo menos uma vez você ir ver as grandezas do Senhor lá pessoalmente nas florestas, amém? Lá também nós podemos perceber uma coisa muito importante, né? Dá para fazer uma ministração de toda essa caminhada. A gente que vive pregando, né? A gente acaba por tudo que a gente está passando nos momentos, todas as cenas da vida acabam vindo tudo para a palavra, né? A gente acaba aprendendo muita coisa, extrair as coisas, né? Por exemplo, lá eu aprendi que muitas pessoas, nem todos estão no mesmo ritmo que os outros. Eu não estou no mesmo ritmo que você e você não está no meu. Se eu trouxer isso aqui para a vida da igreja, talvez alguém está mais num ritmo mais avançado e o outro está mais devagar. E aquele que está mais avançado tem que ter paciência para esperar o que está mais devagar, amém? Porque nós temos que ser um corpo e o corpo é unido. Lá nós vimos muitas pessoas largadas. Tinha uma mulher lá abandonada, indo sozinha. Eu falei, você estava sozinha? Ela falou, meu grupo já foi. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, como que pode deixar uma mulher subindo uma trilha sozinha? Não é verdade? E lá... cá entre nós, você subir sozinho não é muito agradável, né? É meio perigoso você subir sozinho. Então tudo a gente extrai alguma coisa, né? A gente aprende alguma coisa. Então se você que acha que está mais lento, fica tranquilo que as pessoas vão te esperar e vão saber. Por exemplo, às vezes você já ouviu uma palavra, às vezes lá na minha igreja vão compartilhar um texto que você já sabe de cor. Tenha paciência, porque tem gente pode ser que não saiba ainda, então a gente vai assim, aprendendo uns com os outros, amém? Glória a Deus, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Que ela seja, Senhor, viva e eficaz no nosso coração, Pai, que ela caia em terra fértil, Pai. Que ela possa frutificar, Pai. Germinar em nossos corações e crescer, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos. Amém. Amém, pessoal? Hoje eu quero começar lendo um texto bem importante lá de Lucas, capítulo 5, versículo 1. E o tema da minha palavra é: sobre a tua palavra eu encontro descanso. Amém? Diga assim: sobre a palavra de Deus encontramos descanso. Às vezes as pessoas estão fadigadas, estão cansadas. Esses dias atrás eu mandei um versículo para uma irmã, uma amiga minha, falei assim: quando você está cansado, você tem que aprender a dividir o jugo com Jesus, né? Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jugo, para quem não sabe, é aquela madeira que ficava num boi e no outro, né? E levava as duas pessoas para o mesmo lado. Então, quando você caminha com Jesus, as coisas ficam mais fáceis, amém? Não quero entrar no mérito da questão, é só um aspas, amém? Vamos lá então? Lucas 5, é isso aí. Nós vamos até o versículo 8, tá, a projeção? Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, diga, 2 barcos. Deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, diga, Jesus entrou em um, presta atenção. O que pertencia a Simão, o que depois ia ser chamado de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. É ruim quando você já sabe o texto, né? Você fica querendo falar de cabeça. Vá para onde as águas são mais profundas. Diga assim: águas profundas. Quero que você marque essas duas coisas, tá?
2 barcos e águas profundas. E lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque tu, quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade, diga tal quantidade, de peixes, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros, diga companheiros. Você está pegando a ideia? No outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, diga ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Amém? Então vamos lá. Nós temos muitas coisas para extrair desse texto, amém? Uma das coisas muito importante é que nós não devemos estar sozinhos, amém? E outra coisa muito importante é que nós precisamos de Jesus a todo tempo. Então Jesus escolhe os lugares de frustração para revelar a sua glória. Nem sempre de frustração, né? Mas, por exemplo, ele usa muito esses lugares para mostrar o poder dele. Talvez o lugar que você está, ou talvez o lugar que você passou, talvez o lugar que você está passando, seja um lugar meio frustrado, um lugar meio que você se sente meio triste, meio afastado de tudo. É lá que Jesus vai usar o lugar para abundar, superabundar a graça, amém? Então nós nunca podemos desistir daquele chamado de Deus, o chamado de Jesus em nossos corações, e entender que nenhum lugar, nenhuma circunstância para Jesus é impossível, amém? Às vezes parece que nós colocamos Jesus numa caixinha e parece que ele, puxa, isso aqui só Jesus na causa, nós colocamos ele como a última opção. Diga assim, não põe Jesus em última opção. Às vezes nós fazemos como se talvez Jesus conseguisse resolver a nossa situação. Talvez, puxa, essa aqui é só Jesus, mas primeiro nós tentamos fazer o quê? Resolver todas as outras coisas, tentar de todas as formas, de dar o melhor de todos os nossos jeitos. O brasileiro parece que sempre tem uma carta na manga, né? Se não der certo, eu puxo talvez um cartão de crédito, eu faço um empréstimo, mas ele esquece de Jesus, que é o ponto central. Então nós colocamos, às vezes, Jesus na última opção, mas sendo que Jesus tinha que ser na primeira. Por exemplo, hoje na descida, minha cabeça estava latejando, eu pensei, puxa, como eu precisava de uma nadadora aqui agora. Põe a mão, falei, Jesus, eu oro aqui e repreendo essa dor, que essa dor não é minha, essa dor é do capeta, mas não é minha. E você tem que primeiro orar. Nós colocamos como se Jesus fosse a última opção, sendo que nós temos que colocar ele em primeiro lugar, amém? Então, talvez o lugar que você acha que é um lugar de frustração, é lá que você vai desfrutar da glória de Deus, amém? Lembra de Josué? Passou por tanta frustração para poder chegar no lugar de governador? Não esquece da história dele, amém? Vamos lá. Então Pedro, nesse momento, estava fazendo o quê? Pedro estava pescando, porque era o modus operandi, né, que ele tinha para ganhar o seu sustento. Talvez Pedro podia estar endividado, porque o imposto romano era muito caro. Talvez Pedro podia estar passando muitas dificuldades. Você já sabe como é que é a vida do pescador? Hoje ele vai, ele pesca bastante. Amanhã ele vai, não pesca nada. Depois ele vai, não pesca nada. Depois ele vai, não pesca nada de novo. Depois ele pega. Então é uma vida muito inconstante. Então nós não sabemos como poderia estar Pedro naquele momento. Nós sabemos que ele estava para o lado de fora do barco, lavando as redes, sem nada de peixe. Agora você imagina você pescando, passou uma noite pescando, você não pega nada e chega um senhor, né, um rapaz, que não era de boa aparência, porque Jesus não tinha boa aparência, né, ele chega e fala para você, não, vamos para águas mais profundas.
né, que eu vou te mostrar algo. Mas Jesus fez algo muito importante. Se você voltar no versículo, eu até quero ver qual versículo que é. Se você voltar no versículo, você vai ver que antes de ele chamar Pedro para ir para águas mais profundas, primeiro ele colocou a palavra na mesa. Às vezes nós queremos ir para lugares mais profundos, queremos desfrutar de coisas mais profundas, mas esquecemos da palavra, que é o mais importante. Então aqui Pedro estava num dilema, amém? Pedro estava aqui lutando para a sua sobrevivência. Pedro havia passado a noite inteira sem nenhum resultado. Mas o milagre aconteceu exatamente no lugar do fracasso. Quantos lugares talvez de fracasso você tem na vida? Talvez o teu lugar de fracasso pode ser o lugar de sucesso. Então nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo e jamais esquecer que o que está em nós é maior do que qualquer coisa. Porque parece que Jesus é o menor às vezes. Nós falamos tanto, pregamos tanto, falamos tanto do amor de Jesus, falamos que Ele é lindo, falamos que Ele é maravilhoso, falamos que Ele é o poderoso, que Ele é o Criador do céu e da terra, falamos lá que Ele derramou o seu sangue por nós, falamos que Ele moeu o seu corpo lá na cruz por nós, mas às vezes na hora que nós mais precisamos dEle, nós colocamos Ele numa caixinha e esquecemos do amor dEle e do poder dEle. Então nós precisamos nos posicionar, diga posicionar. Amém? Quantos estão me entendendo? Então Pedro aceita a oferta de Jesus. Isso nos mostra que acho que Jesus era muito convincente, né? Talvez eu fico pensando assim, estar na presença assim, corporal de Jesus, né? Que Ele está assim de carne e osso. Talvez falar com Jesus devia ser uma coisa, uma coisa muito louca, né? Eu fico pensando quando nós encontrarmos Ele na glória, como deve ser a presença dEle, porque Ele chegava e mudava os ambientes, né? Você vai lendo as histórias e, não sei se você faz como eu, mas eu me coloco ali na história, eu entro no cenário e eu parece que sou aquele câmera que está lá no fundo filmando tudo. Quando eu entro na história parece que eu estou conectado lá dentro, eu fico olhando as expressões de Jesus. E quando eu começo a lembrar dele, chega a me dar até uma mão na garganta, porque é uma coisa de louco. Ele devia mudar muitos ambientes, porque o cara tá pescando a noite inteira, mega cansado. Quem já pescou aqui? Mas quem já pescou de rede? Ó, é bem pouquinho que pescou de rede, ó. Muitos já pescaram, e de rede é muito mais cansativo, porque você está lá puxando, e ainda mais uma rede grande. Então Pedro devia estar muito cansado. Mas Jesus, primeiramente, Ele transformou o ambiente através da palavra, e Ele mostrou o quanto era importante isso. Depois Ele convida Pedro com um ambiente totalmente renovado. Às vezes lá na sua casa você quer mudar alguém. Talvez você está falando assim, nossa, mas essa pessoa não tem jeito, ela não transforma. Eu falo sempre com ela que ela está errada, eu falo que as atitudes não combinam. Mas você esquece da coisa mais importante, da palavra. Você esquece de liberar a palavra de Deus no ambiente. Amém? Nós não podemos esquecer de forma alguma que nós somos mensageiros de uma palavra poderosa. Mas parece que nós às vezes esquecemos o que carregamos, pegamos essa palavra, ponhamos no bolso e queremos mudar na força do braço. Mas hoje, Deus chama eu e você para que nós não venhamos esquecer mais disso. Amém? Uma das coisas que nos impedem de desfrutar esse novo no mesmo lugar onde estamos é o medo. Talvez você está na sua casa, talvez você está no seu ambiente de trabalho. Eu não sei aonde você vive, eu sei alguns onde vivem, né? Nós somos muitos. Mas lá naquele lugar é você que muda o ambiente. A sua presença tem que chegar transformando o ambiente. Parece chato, mas eu vou colocar uma coisa muito importante para você. Às vezes nós chegamos em algumas festas e as pessoas mudam a música. Ixi, o pastor chegou. Não é porque nós somos melhores que ninguém, é porque nós queremos mudar o ambiente.
Nós queremos trazer o ambiente do céu para a terra. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós já falamos aqui o que é embaixador. Amém? Nós temos aqui a embaixada americana, que representa os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós temos a embaixada brasileira, que representa o Brasil. E aqui na terra nós temos a embaixada do céu. Eita! Receba, fala assim: eu sou embaixador. E aonde você chegar tem que mudar. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que somos embaixadores do reino de Deus. E aonde nós chegamos, o ambiente tem que mudar. Ele tem que mudar. As pessoas não podem suportar isso. Então, onde você experimentou frustração, Jesus quer mostrar o poder da sua palavra. Jesus não escolhe, né? Assim, nós falamos muito, parece uma frase de efeito, né? Ah, Jesus não capacita, né? Como é que é? Não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas de alguma forma está certo. Quando você chega diante de Jesus, talvez você não sabe nada. E de glória em glória ele vai te capacitando e vai te chamando. Vai te chamando para a transformação. É igual você olhar para um casulinho de borboleta, né? Está lá tudo enrugadinho, de repente sai aquela borboleta tão linda. Aquela metamorfose foi transformando ao ponto de ela sair voando e batendo asas e ir para longe. Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós começamos a nossa metamorfose. E nós vamos trabalhando até o dia que ele nos encontrar, que nós somos para a glória dele. E a boa obra dele continua dia após dia. Então eu quero falar para você hoje, não desista. Não desista de mudar os ambientes. Não desista de ser uma pessoa boa. Não desista de ter fé. Não desista de querer colocar a palavra. Ontem no nosso grupo eu falava, parecia que eu estava brincando, né? Mas eu estava falando sério. Eu falei, imagina se nós encontrarmos alguém lá, nós pudermos orar por alguém, nós pudéssemos manifestar o poder de Deus lá no meio daquela serra. Aí lá nos grampos, lá quase chegando no pico, o rapaz falou assim, nós queremos descer, o outro falou, nós queremos subir. Aí ele falou assim, o pastor já foi. Eu falei, não senhor, o pastor está aqui. Ele falou, não, o pastor foi embora. Eu falei, está aqui. Aí nós começamos a brincar e ele entendeu que eu estava falando sério. Eu falei, eu vou passar com o meu rebanho, nós temos 11. Ele queria passar 5, queria passar mais 3. Então nós queremos mudar o ambiente. Pois eu abracei ele, peguei na mão e ele falou, nossa, eu sou também desse aprisco. Nossa, eu fiquei tão feliz. Amém? Então nós não podemos ter vergonha. Diga, eu não posso ter vergonha de quem eu sou. Você já chegou em algum lugar que parece que é vergonha ser cristão? Não pode ter vergonha. Você tem que saber quem você é. O nome disso aí é a tua identidade. A tua identidade tem que estar cravada em Jesus. Você tem que ter certeza de quem você é. Nós somos daqueles que não retrocedem, nós temos firmeza, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde vamos e sabemos o que nós podemos fazer em Cristo. Amém? Então não tenha vergonha. E é poderoso. Então parece que às vezes nós estamos brincando e tal. Eu falei no grupo todo animado, mas eu estava falando com toda a convicção, crendo. Amém? O barco acabou se tornando o púlpito. Então nessa saída, quando Jesus, porque eu não tinha esse sistema, né? Então era onde dava. Então como Jesus já vinha falando para uma multidão, ele pede para Pedro afastar um pouquinho o barco, para que as pessoas pudessem ouvi-lo. E aquele barco acabou se tornando um púlpito. E é muito interessante, né, o jeito que aquele pessoal da antiguidade ministrava, né? Esses dias atrás eu vi um vídeo de um coriseu, que estava lá aquele pastor lá, o Rodrigo Silva, ele estava mostrando como que reverberava o som, né? Então ele estava lá embaixo no coliseu, muito longe, assim, bem longe. E ele falando assim, sem microfone, sem nada, dava para ouvir a voz dele assim, ecoando. E ele falando, dava para ouvir certinho. Então Jesus usou ali o barco, usou o vento a favor, para poder liberar uma palavra para aquele pessoal. Mas eu acredito que mais do que liberar uma palavra para aquele pessoal, ele estava buscando uma pessoa assim, em especial, que era Pedro. Então ele libera uma palavra, ele fala do reino do seu pai, ele fala das bem-aventuranças, e de repente ele chama Pedro. Pedro,
Agora vamos para águas mais profundas. Às vezes nós estamos aqui só no rasinho. Nós estamos aqui desfrutando das coisas, das migalhas. Mas Jesus está nos chamando para nós desfrutarmos de coisas profundas. Paulo fala, eu não posso dar comida sólida porque vocês ainda estão comendo leite, estão tomando leite. Porque vocês não estão preparados para falar coisas mais profundas. Comer comida sólida. Sabe o nenenzinho quando nasce? Se você der um arroz com feijão para ele, ele é capaz de morrer. Como que nós fazemos? Nós vamos dando leitinho, comidinha, leitinho, de repente vai para uma papinha e depois vai para uma comida sólida. Paulo está falando assim, ó, eu não posso dar comida sólida para vocês. Porque vocês ainda necessitam de leite. Então, nesse caso, nós vemos aqui Jesus querendo dar algo em especial para Pedro. Então Pedro empresta seu barco para Jesus pregar. Antes, de servir para a pesca, o barco foi usado para a palavra. Quantas coisas que você tem, talvez seja para o teu prazer, mas tem que ser primeiro usado para o reino de Deus. A sua vida, antes de qualquer coisa, ela precisa ser usada para o reino de Deus. Tirar férias é gostoso? É ou não é? Eu não sei se você é, mas eu gosto de uma prainha. Ah, papai, começa a me esquentar assim, a mão do cartão de crédito já coça. Amém? Não é errado? Lógico que não. Mas assim, primeiro vem o reino de Deus, acima de todas as coisas. E eu sei o meu chamado, então primeiro vem a palavra, primeiro vem tudo de Jesus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós queremos acrescentar antes de ter Jesus, antes de estar firmado nele, antes de fazer as coisas para ele, antes de trabalhar no reino dele. A seara parece que ainda é grande, mas os trabalhadores não estão muito afim, os que têm, entende? Então os trabalhadores são poucos, mas os que têm parece que está parecendo já minha carteira, né? Eu trouxe uma carta aqui, pode pegar para evitar fadiga, entende? Então nós temos que ser pessoas ativas. Então a palavra veio aqui primeiro para transformar o ambiente. Aí depois, antes da pesca, veio a palavra. Aí Jesus chama ele para ir mais profundo. Então tudo o que entregamos a Cristo, nossa casa, nossos talentos, nosso tempo, Ele usa para o reino, transformando em muitas bênçãos. Amém? Vou contar uma para vocês aqui. Teve um dia, que nós estávamos lá no Tatuquara, fazendo nossa microigreja. Aí eu tinha um C4 prata, o homem gosta de C4, Tinha um C4 prata, muito bonitinho, bem arrumadinho. E na quarta-feira nós íamos buscar as crianças, ali no bairro de cima. Uma mulher um dia chegou para mim e indagou assim, falou... Ela sabia meu nome, ela falou, Anderson, como que pode você fazer isso? Eu falei, isso o quê? Ela falou, você deixa essas crianças entrarem no seu carro. As crianças fedidas, tudo ranhenta. Olha, passaram o dia inteiro correndo aí, pisaram no cocô. Tudo revirada. Não, e cá entre nós, eram crianças humildes. Eu falei para ela assim, com toda a certeza do meu coração, o meu carro não é meu. O meu carro, primeiramente, é de Jesus. Ele serve para glória dele. A minha casa não é minha, a minha casa é de Jesus. Amém? A minha esposa não é minha, a minha esposa é de Jesus. E os meus filhos também são, entende? Então tudo fica mais simples quando você entende de quem é. Porque o egoísmo começa quando você fala, é tudo meu. Minha esposa é minha e eu não reparto com ninguém. Porque vamos lá, a dona Cristiane às vezes fica 4 horas com essa mulher aqui, que eu vou apontar o dedo, conversando na internet, lendo a Bíblia. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não quero falar quem é, eu vou apontar assim, Você entende? Como que eu vou fazer? Se eu achar que ela é só minha. Entende? Então nós temos que ser puro ao ponto de entender que a minha esposa é do Senhor e ela está fazendo a obra igual a mim. Você entende? Então, assim como Pedro entendeu nesse momento que o barco dele já não era mais dele. O barco dele era do Senhor. Ele mesmo sem saber, ele fez porque aquilo impulsionou ele a fazer. Amém?
Então, o que está em suas mãos pode ser a plataforma que Jesus pode usar. Lembra da história de Moisés? Quantos lembram de Moisés? O que Deus disse para ele na sarça ardente? Quando ele falou assim: eu não sei falar nada, eu tenho vergonha, como é que eles vão acreditar em mim? O que Deus falou? Alguém lembra? O que você tem nas suas mãos, Moisés? Usa o que você tem nas suas mãos. Aí ele jogou o cajado, que era o cajado de apoio, né? Hoje eu achei um para mim lá, na subida. O que você tem nas suas mãos? Moisés joga o cajado, transforma numa serpente. Moisés pega o cajado. Moisés põe a mão por dentro da veste, tira, vira leprosa, põe de novo, cura. O que tem nas suas mãos? O que tem nas suas mãos que você pode servir de trampolim para você glorificar o nome de Deus e talvez abundar em sua vida? Sabe qual que é o problema do ser humano? Ele fica olhando para o vizinho e esquece de olhar para o que ele tem nas mãos. Amém? Tem muita coisa que nós talvez esquecemos, mas Deus pode transformar em abundar na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer disso. Amém? Então, quando ele fala o que tem nas mãos, nós precisamos entender com toda certeza. Nós precisamos ouvir, né? Ele teve que ouvir antes de obedecer. O milagre só aconteceu depois que Pedro ouviu a palavra. Diga, ouvir. A fé vem por onde? Então você precisa se empoderar de fé. Se encha de palavras, se encha de louvores, se encha de adoração, se enche de coisas boas. Filipenses diz que tudo que for puro, tudo que for digno de louvor, tudo que for de boa dádiva, amém? Nisso pensais. E às vezes nós ficamos pensando só em besteira e nós não controlamos a nossa mente. Aí Paulo vai falar para nós trabalharmos na renovação da nossa, para experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável bondade de Deus. Às vezes nós não experimentamos por quê? Porque nós ficamos com a mente totalmente tribulada. Nós não conseguimos firmar um pensamento. Aí é ali que o diabo solta os seus dardos inflamados, ali que o diabo ataca na nossa mente. Então nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos da nossa mente concentrada, renovada, dia após dia. E como que você renova? Por exemplo, nós estamos colocando lá o link de oração todo dia, 7 horas. Dá para contar nos dedos. Aí às 8 a pessoa pede oração. Entende? Não é uma acusação, mas é que para que nós possamos abrir os nossos olhos. Amém? Nós possamos abrir os nossos olhos. É pela palavra. Então nós ouvimos e falamos. Muitos querem um milagre sem a palavra. Mas primeiro precisamos ouvir a voz de Jesus. Você precisa primeiro se empoderar de fé. Encher seu coração de fé. Que um coração incrédulo não experimenta da bondade de Deus. Um coração incrédulo não desfruta da bondade de Deus. Não desfruta. Então nós precisamos a todo momento estar renovando os nossos pensamentos. Renovando. Sabe um rio de águas vivas? É como se eu pegasse aqui o copinho e eu começasse a virar aqui, virar, até encher ao ponto de transbordar. E não parava de transbordar e eu fico virando, e esse copo fica jorrando água. Jorrando. Assim temos que ser nós. Nos enchendo do amor de Cristo, nos enchendo da palavra. Não adianta você pegar uma gotinha talvez no domingo, uma gotinha talvez na quarta ou na quinta, não sei que dia que você reúne com a minha igreja, e achar que isso é o suficiente. Quero que você saiba que o diabo não cansa, ele trabalha dia e noite para te derrotar. Dia e noite para jogar mentiras na sua cabeça. Amém? Então nós temos que ir de glória em glória. Abre lá para mim, Mateus 11, 28.
O descanso de Mateus vem quando aprendemos dele. Aprendei de mim. Aleluia. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Volta ali. E eu darei descanso a vocês. Como que você vai ganhar descanso? Diga para o seu vizinho assim, vá até Jesus. Vá até Jesus, meu irmão. Você sabe por que existem tantas pessoas com depressão? Porque elas não conseguem ainda experimentar, talvez, o amor de Cristo. Pode ser um caso. Próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. Aprendam de quem? Amém? Aprenda de Jesus. Às vezes nós queremos aprender com o coach, nós queremos aprender com tanta gente e esquecemos de Jesus. Esquecemos da palavra. Esquecemos ali, de comer a palavra. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Tem gente que parece que está cansada a vida inteira. Parece que nada que ela faz, tudo que ela faz é um peso. Né? Você olha para ela, parece nós voltando hoje do pico. Voltando do monte. Porque parece que tudo é um peso. Talvez ela não está desfrutando do descanso de Jesus. Ela não está indo a Ele. Então nós precisamos a todo momento estar conectados, a todo momento estar nele. Amém ou não amém? Ai, glória a Deus. Agora nós temos uma coisa muito importante, o esforço humano versus a direção divina. Diga assim, eu não vou conseguir nada com o esforço do meu braço. Tem gente que quer ganhar as coisas, quer ganhar o reino dos céus, quer ganhar as coroas, as pedras na coroa. Nós pouco falamos, né, sobre recompensas no céu, mas a Bíblia está repleta de recompensas lá. É porque nós queremos levar ao povo a entender que não dá para barganhar com Deus, amém? Amém ou não amém? Amém. Não dá para barganhar com Deus, mas nós sabemos que tem muitas recompensas por trabalhar firme e arduamente para Jesus, amém? Não porque nós somos bons, mas sim porque Ele é bom. Simples assim. Mas agora nós temos que entender de uma vez por todas esse esforço humano e esse esforço divino. Muitas das vezes nós estamos querendo fazer do nosso jeito. É só você olhar para Pedro. Pedro passou a noite toda tentando pescar. Talvez, nós não sabemos, talvez a família estava passando fome. E aí? Estava de necessidade? E ele estava lá no esforço dele, mas quando ele conheceu o Messias, o cenário mudou. O cenário mudou. Pedro e seus amigos trabalhavam a noite toda e não conseguiram nada. Mas uma só direção de Jesus trouxe abundância. Diga, uma só direção. O cansaço da tentativa humana se faz quando colocamos o esforço sobre a palavra de Cristo. Se desfaz, né? Mateus 11, Jesus nos mostra que o fardo é leve, não é a ausência do trabalho, mas o fruto da direção certa. Então, quando ele fala que o fardo é leve, não quer dizer assim, Jesus, pega aqui minha mochila, tu leva, eu não vou levar mais nada. Não quer dizer isso. Amém? Muitas pessoas acham que agora ela não faz mais nada. Não, aqui agora é tudo contigo. Eu vou sentar aqui no meu sofá aqui em casa, o senhor arruma um emprego bem bacana para mim, eu quero ganhar tanto X por mês, né? Eu não quero ter incômodo. Não é isso. Olha as pessoas da Bíblia, todos que estiveram com Deus, eram os que mais trabalhavam. Mas nós parecemos que, nossa, agora, né, eu estou com Jesus, está tranquilo, está favorável, Ele cuida de mim, né, Ele cuida dos pássaros que não semeiam, não fazem nada,
né? Ele cuida dos lírios do campo, né? Por que não vai cuidar de mim? Mas esse cuidar de mim não é ficar sentado sem fazer nada. É não ir. É sabendo que Ele está te chamando para ir, e Ele estará contigo. Ele te chama a ir pregar o Evangelho a toda criatura. Esse ir, meu irmão, não dá para ser no seu sofá. Não dá para ser desanimado. Esse ir tem que se levantar. Levanta, tu que andas. Ah, não é, né? Gostaram do meu versículo? Então esse modus que as pessoas parecem que fazem, esse meio de achar que Jesus agora vai resolver tudo com um passo de mágica e eu não preciso fazer mais nada, não existe. Talvez você, quando creu em Jesus, foi pintado para você um Jesus diferente. Venha até mim, que agora você não vai mais sofrer. Venha até Jesus, que agora os seus problemas vão acabar todos. Venha até Jesus, que agora a sua vida vai ser uma bênção, você vai viver passeando de Lamborghini, talvez você vai ser o cara mais rico dessa cidade. Esse Jesus aí não existe. Se falaram, se pregaram esse Jesus para você, é mentira. Olhe para todas as pessoas que viveram com Jesus. Eles foram chamados para morrer por Jesus. Eles foram chamados para dar vida por Jesus. Eles foram chamados para ser servos de Jesus. E parece que nós pintamos um Jesus que agora eu não preciso fazer nada. Parece que é um Jesus que agora, né, está tranquilo e está favorável, que nem diz a música do mundo lá, e agora eu não preciso fazer mais nada. E Jesus resolve tudo. E eu fico sentado. Mas Jesus nos chama para uma vida de posicionamento. Você precisa crer na palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, e ir a todo lugar que você vá, tem que ser um momento de inspiração para você falar de Jesus. Se você estiver do lado de alguém que estiver precisando, não basta você falar, vamos orar. Tiago fala de que adianta você falar, vamos orar, se não tiver atitude, não tiver obras. Então a vida com Jesus é feita de obras. Essas obras não vão te salvar. Com Jesus você já está salvo. Nós falamos e repetimos várias vezes. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, 10. Vai falar, você é salvo pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas você é criado no próximo versículo para boas obras. Mas parece que agora eu estou com Jesus e não preciso mais nada. É um Jesus estranho que as pessoas pregam. Aí fica esse pessoal aí só pedindo mamar, leitinho. Parece uma palavra dura, mas é uma palavra de despertamento. Nós precisamos despertar, pessoal, o fim dos tempos está chegando. Os dias se aproximam, olhem os rumores de guerras e guerras. Os navios do Trump estão aí na Venezuela já. Aqui do ladinho, ó. Do ladinho. Então é hora de nós acordarmos, amém? É hora de nós levantarmos com fé. Aleluia. O milagre que exige parceria. A quantidade de peixes foi tão grande, que Pedro precisou chamar outros barcos. Diga assim: Jesus vai abundar da minha vida ao ponto de eu precisar de ajuda. Então estava afundando os 2 barcos, não só um. O milagre foi tão grande, tão poderoso, que não só Pedro creu, mas os seus amigos também creram. Amém? Então o milagre, quando Jesus faz um milagre, ele faz por completo, ele não faz pelas metades. Nós precisamos crer dessa forma. Então esse milagre foi tão poderoso que estava afundando os 2 barcos, ao ponto de eles perderem tudo. Quando obedecemos o descanso que recebemos em Cristo, também alcança famílias, amigos e vizinhos. Oh, aleluia. Nós estamos lá de novo, né? Temos mais um vizinho abençoado. Cadê minha mãe? Minha mãe está vindo ali. Dona Irene, presta atenção nessa.
Agora nós estamos com mais um vizinho abençoado ali, né? Eu já contei o testemunho aqui da nossa vizinha da frente lá, que se converteu e voltou para Jesus, porque nós posicionamos de uma outra forma. O que acontece? Eles tocham o volume do som no último volume, só com aquelas músicas. Numa primeira vez, nós até chamamos a polícia para o vizinho. Aí o Senhor falou no meu coração, não é assim que um homem de Deus faz. Um homem de Deus ora. Aí nós começamos a orar. Cada vez que ele ligava aquela sonzeira, eles trabalhavam 12 por 36, você pensa. Então, folga, 3 folgas na semana e o som comia solto. Aí nós começamos a orar. Essas pessoas se converteram. Depois tem uma palavra que eu já ministrei que tem o testemunho todo. Aí agora nós temos mais uma vizinha da minha mãe lá. Uma benção. Nossa, até que hora que ela foi essa noite? Até as 2 horas, mas é o som assim, ó. Nós poderíamos chamar a polícia? Sim ou não? Sim ou não? Mas qual que é a atitude correta? Olha lá, ó. É liberar a palavra. Talvez você tenha um vizinho mega chato. Você tem um vizinho insuportável. Você tem um vizinho que te incomoda. Um vizinho que os cachorros são insuportáveis. Como que você faz? Sabe por quê? Porque nós usamos as armas erradas. Nós achamos que agindo como todo mundo age, é que nós vamos resolver essas coisas. Para resolver definitivamente, você precisa liberar a palavra. Ó, por isso falei. Amém? Meu coração está cheio, a boca transborda e as coisas acontecem. Mas nós às vezes queremos o quê? Eu estou morrendo de raiva, minha vontade agora é de chamar a polícia, eu vou resolver esse negócio agora. Aí você vai lá, chama a polícia, o vizinho descobre, você perde a chance de ganhar ele para Jesus. E daí? Aí ela pega a raiva dos crentes, né? Os crentes, e você perde a chance de ganhar uma pessoa para o céu. E talvez a única chance que ela tinha era você, de conhecer Jesus. Então nós não podemos esquecer quem nós somos e as atitudes que nós devemos tomar. Resolver na força do braço não resolve nada. Pode ser que resolva momentaneamente, mas eu quero levar. Eu vivo falando, pessoal, eu sou animado pra caramba, sabia? Eu já falei que um dia eu vou fazer um culto naquela minha rua, eu vou fechar a rua inteira, vai ser um auê. Eu já falei várias vezes, eu vivo profetizando, e você vai ver isso, meu amor. Nós vamos fechar aquela rua ali. Vai ser um rebentão, vocês vão ver. Vai ser poderoso. Aleluia. Quando obedecemos, o descanso que recebemos, né, em Cristo também alcança as famílias, amigos e vizinhos. Glória a Deus. Revelação da santidade de Cristo. Ao ver o milagre, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro pede para Jesus se afastar porque ele não entende a glória que estava chegando até ele. No meio daquele mundaréu de gente, Jesus vai escolher Pedro. Com certeza com um propósito que nós só vamos saber quando chegarmos lá. Nós temos tantas dúvidas, né? Não sei se nós vamos poder perguntar para Jesus quando nós chegarmos lá, se nós não vamos esquecer tudo. Mas se não esquecer, eu quero só perguntar para ele por que só tem mexerica no inverno, né? No verão seria tão legal. Né? A mexeriquinha no verão. O verdadeiro descanso não vem de ter peixes, mas de Jesus, de reconhecer quem é Jesus. Talvez você está esperando um milagre tremendo na sua vida para você reconhecer Jesus como Cristo de verdade, como poderoso, como todo-poderoso. Mas você não precisa desse milagre. Às vezes nós esperamos esse milagre para falar assim: nossa, Jesus fez um milagre na minha vida. Se você chegar talvez hoje e perguntar para o Kleberson, né, sobre a Fabíola ministrou semana passada aqui, será que talvez ele gostaria de passar pelo que ele passou para ver o milagre acontecer? Sei. Às vezes nós ficamos, né? O verdadeiro descanso, né, não vem ter peixe, mas vem ter reconhecer Jesus. O fardo da alma é retirado quando
compreendemos que Ele é santo e nós dependemos da graça. Esse é o descanso da alma. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Se você acordou hoje, é pela graça. Se você está respirando, assim, nós temos que aprender a dar graças por tudo. E quando você acordar amanhã, que você possa lembrar que você tem um dia inteirinho, limpinho, uma página em branco, assim, ó, e uma caneta para você desenhar um novo dia. Se você talvez não falou de Jesus, não pregou o amor dele, se você não fez as coisas do alto, se você ainda é rebelde, se você ainda não entendeu qual que é a sua missão na terra, e talvez amanhã você fale assim, nossa, mas agora é tanto tempo, eu não consigo mudar. Não esquece que amanhã é um dia novo, amém? Amanhã é dia de escrever uma nova história, de começar do zero talvez, para alguns é continuar o que já está fazendo, mas é um dia novo. É um dia que está começando com todas as oportunidades para nós fazermos diferente. Tirar um pouco o eu do centro e colocar mais Jesus. Amém? Aleluia. Do cansaço ao chamado. Pedro estava cansado de pescar. Mas Jesus o chama para uma nova missão. De agora em diante será o pescador de homens. Quem aqui já ganhou uma vida para Jesus? Amém? É gostoso ver essa pessoa crescendo? É igual você ter um filho. É gostoso você ver essa pessoa começar a falar? Ela não falava nada, aí de repente ela começa a falar de Jesus, aí de repente ela começa a citar alguns textos bíblicos, aí de repente ela começa a falar do amor de Deus, aí de repente essa pessoa está falando para outra pessoa. É gostoso ou não é? O gerar. É maravilhoso. Então agora Pedro não é mais um pescador de peixes. Jesus chama ele para fazer a diferença. Jesus chama ele para ser pescadores de homens. E nós agora vamos sendo imitadores e pescando vidas. Uma vida que você ganha, presta atenção, uma, é uma vida a menos no inferno. E tem tanta gente indo para o inferno porque nós não falamos do amor de Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas que você convive e você sabe que ela está indo para o inferno, mas você não fala do amor de Deus? Nós precisamos tirar esse peso e passar para a pessoa. Nós precisamos falar do amor, falar do evangelho, falar de Jesus, falar das bem-aventuranças, falar tudo que nós podemos falar para que ela creia. Porque lembra que a fé vem pelo ouvir. Se ela não aceitar, é um problema dela. Mas essa pessoa não pode estar em suas mãos. Às vezes nós deixamos de pregar. E isso é muito ruim. O Joe essa semana estava almoçando no restaurante e se assustou. Lembra do Magrão que eu estava falando de Jesus para ele? Eu estou lá no restaurante e volta e meia eu estou falando. Eu não estou preocupado se o cara vai parar de ser meu cliente, se ele não vai lá buscar mais marmita, se ele não vai mais almoçar lá. Isso para mim não tem problema. Eu quero saber que quando ele me dá uma brecha, pum, receba. Receba. E talvez, sabe o que eu vou falar? Qual que é a coisa pior que nós temos? Vergonha de falar de Jesus. Você já teve vergonha de falar de Jesus, né? Eu sei. Ai, eu falar de Jesus, pare. Eu pregar para alguém. Você já teve vergonha de falar para Jesus? Eu sei. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos posicionar diferente. Amém? O descanso significa parar, não significa parar, mas redirecionar. Jesus tira Pedro do mar para aposentá-lo, mas o envia para um propósito maior. Então, a grosso modo, parecia que Pedro ia ficar de boa agora, né? Puxa, pescar é um trampo, né? Passar a noite no mar pescando, tal, é cansativo. Então Jesus tira ele de lá agora e fala que a partir de agora ele vai ser pescador de homens. E parece que a grosso modo é tranquilo, mas é uma missão muito importante, onde é muito cansativa.
E a pessoa tem que estar firme, sabendo o que ela está fazendo. Então Pedro agora passa uma vida falando do Evangelho. Então quando nós encontramos com Jesus, não pode ser diferente. Quando você e eu nos encontramos com Jesus, isso tinha que começar imediato. A pregação do Evangelho, falar do amor de Cristo, falar das bem-aventuranças, isso tinha que começar já. Mas sabe qual que é? Nós achamos o quê? Nós sempre terceirizamos. Ah, isso aí o pastor faz. Ah, isso aí aqueles irmãos que são mais animados faz. Mas nós esquecemos que todos nós somos incumbidos de pregar a palavra. Olha para essa pessoa e fala assim: você foi escolhida para pregar a palavra. Para pregar a palavra de Deus. Amém? Todos nós somos escolhidos e somos separados. Então Mateus 11 mostra que o descanso é andar no ritmo de Jesus, né? E não no nosso. Agora as redes que se rompem versus o coração que se rende. As redes estavam quase arrebentando no texto. Mas realmente o que se rompeu foi o coração de Pedro, diante da glória de Jesus. Às vezes nós achamos que as coisas não vão dar, mas o que se rompe é o nosso coração e nós se quebrantamos. Não tem homem macho que não se caia chorando nos pés de Jesus. Amém? Às vezes Jesus permite uma abundância para mostrar que a maior bênção não está nos peixes, mas na transformação interior. Jesus mostra tudo aquilo para Pedro. Olha que loucura, Jesus mostra tudo aquilo para ele. 2 barcos lotados, quase afundando. E sabe o que ele fala após sair do mar? Venha comigo, Pedro, deixa isso aí para trás. Venha comigo ser pescador de homens. Amém? Então tudo aquilo é nada perto do chamado de Jesus para nossas vidas. Então depois de fazer esse milagre tremendo, Jesus fala: deixa, venha comigo, venha ser pescador de vidas agora, venha, vamos mudar esse modo operante. Amém? Então talvez você espera tantas coisas desse mundo, você tem os desejos mais estranhos talvez. Tudo normalmente é uma oração pedinte financeira, né? Basicamente é isso, né? Vamos combinar? E Jesus fala: deixa isso para lá. Eu estou te chamando para você ganhar vidas, pescador de vidas. Eu estou te chamando para você mudar a vida das pessoas. E ainda nós estamos preocupados em receber milagres financeiros, coisas bobas talvez. Esquecemos do mais importante, que é ser imitador de Jesus. Eu te convido nessa noite para mudar esse rumo. Para nós sermos aqui imitadores, assim como nós somos de Paulo, nós somos de Pedro, nós somos de Jesus, nós temos que ser de ambos. Descanso não é parar, descanso é confiar. Você confia em Jesus? Você confia em Jesus? Você está descansado nisso? Sabe o que é confiar em Jesus? Jesus envia os 70 e fala assim, ó: vocês vão, não levem nada. Não levem comida, não levem água, não levem túnica. Batam a porta. Se alguém atender, entre e ceie com eles. E comam à vontade. Se alguém te rejeitar, bata a poeirinha. Marcha para outra casa. Isso é estar no descanso de Jesus, saber que Ele está te cuidando. Isso é descanso, mas o descanso não é você ficar parado, inerte, sem fazer nada. O descanso é você ir e saber que Ele está te cuidando. Essa é a diferença do descanso. Muitos eles trocam o descanso por não fazer nada. Isso não é descanso. Descanso na palavra é saber que Deus está cuidando de todos os detalhes. Deus está te chamando para ser pescador de homens, pescador de vidas. E Deus está falando para você assim, ó: pode vir. Venha, Lucimara, venha que eu vou estar contigo. Quando alguém te acusar de alguma forma, eu vou estar contigo. É isso que Deus está falando. Venha comigo, que eu vou cuidar de todos os detalhes. Quando você estiver com fome, eu vou ajeitar alguma coisa para você. Pode ficar tranquilo.
É ir no descanso, não parar no descanso, é ir no descanso. É diferente. Amém? Estamos chegando no final, pessoal. Pedro continuou pescando, mas agora guiado por Jesus. Descanso não significa ficar de braços cruzados, mas descansar a alma, mesmo em meio às lutas. Em Cristo podemos trabalhar sem carregar o peso da ansiedade, porque Ele está no barco. Diga, Jesus está no meu barco. Eita glória, Jesus está no meu barco. Do lago ao reino. O lago era o cenário do trabalho de Pedro, mas tornou o lugar do chamado para o reino. Qual que é o lugar que você vive? Nesse lugar você pode chamar muitas vidas do trabalho, do inferno que ela está indo, para o reino de Deus. Você pode inserir, sabe assim, eu gosto de falar uma coisa muito louca assim. Talvez nós temos uma coisa muito boa, talvez não, é certeza, nós temos uma coisa muito boa, muito boa, a coisa melhor que você pode ver na vida, de graça, que não precisa pagar nada, que você pode dividir com todo mundo, e às vezes nós não falamos. Nós temos uma coisa poderosa nas nossas mãos e deixamos de falar. E não precisa pagar nada. Entende? Não precisa, é uma coisa muito... Então nós precisamos falar do amor de Cristo. O descanso verdadeiro é descobrir que a vida não é apenas sobre o nosso trabalho, mas sobre o chamado eterno de Deus. Você pode ter seu trabalho nos dias de hoje, mas eu quero dizer para você que o seu trabalho tem que ser para glorificar a Deus. Amém? Tem que ser a ponte para as muitas vidas. Eu estou lá no restaurante e tenho certeza que Deus vai me usar para ganhar muitas vidas lá ainda. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu não me intimido para falar do amor de Jesus para ninguém. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu estou falando, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou te dando um exemplo de que você tem que falar do amor de Deus. A qualquer momento você pode acertar alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Muitos estão desapercebidos, muitos estão só em busca de dinheiro, muitos estão nem aí para a palavra, muitos estão aí para o mundo, mas eu quero dizer para você, você não pode cansar de pregar, você não pode cansar de falar dele. Amém? Então agora Pedro tem esse chamado poderoso, pode subir o louvor. Sua noite pode ter sido longa. Algum dia, a sua rede poderia estar vazia. Mas Jesus entra no barco para te dar a palavra de descanso e de propósito. Quantos nesses dias podem estar talvez com as suas redes vazias? Pode estar tão cansado, talvez tão cansado. As pessoas até têm Jesus, mas estão cansadas demais para continuar. Ela fala, não, isso aqui deixa para o irmão, por causa que eu não consigo, eu não posso, comigo não dá. Mas nós precisamos mudar essa rota. Nós precisamos entender que Deus é tudo em todos. Nós precisamos entender o propósito disso. O vazio é preenchido, o cansaço transformado em paz. E a frustração em chamado. Toda frustração que você tenha, talvez, no seu dia a dia, tem que transformar em chamado, em aprendizado. Amém? Lucas 5 nos mostra que Jesus enche o barco. Mateus 11 mostra que Jesus enche a alma. Juntos, os dois textos revelam que o verdadeiro milagre não é a rede cheia, mas a alma descansada em Cristo. Talvez você está procurando tantas coisas nesse mundo, tantas coisas materiais, palpáveis, mas Jesus está te chamando para algo extraordinário. Pode se colocar de pé em nome de Jesus?